Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nesse mês de julho nós temos um retorno nosso ao tempo comum e vários textos assim que a gente já conhece, que a gente vai ver nas próximas semanas, muito bonitos, e a gente começa desse aqui, do envio apostólico de Jesus, algo que todos os evangelhos testemunham, que Jesus fez ainda durante a sua vida pública, ainda durante o seu ministério. Queria chamar a atenção disso logo de início. Jesus, sendo o próprio Deus que se encarna e se faz homem, vem até nós, mesmo tendo toda a sabedoria que ele tinha, muito acima da nossa, toda a capacidade, os milagres que ele realizava e tudo, ele não quis trabalhar sozinho. Não quis fazer, não, deixa que eu que sei fazer, deixa que eu faço tudo sozinho, não. Desde o início, ele chamou as pessoas a segui-lo, formou discípulos, e dentre eles escolheu alguns, formou, capacitou, enviou como apóstolos para transmitirem a mesma mensagem dele, para curarem os doentes, deu-lhes esse poder, enfim, mesmo tendo muito menos capacidade do que ele. Então essa é a primeira coisa que chama atenção. Jesus conta com o nosso pouco, com a nossa pequenez, mas não quer trabalhar sozinho. E aí a gente tem todos os evangelhos, né? Os relatos de Jesus enviando os 12 apóstolos, como eu falei, ainda durante a sua vida, como se estivesse recrutando, formando os seus discípulos. Depois que Jesus morre, ressuscita, volta para o céu, ele envia os apóstolos, né, a anunciarem o evangelho, ensinando todas as nações, a observar tudo que eu ensinei a vocês. Os discípulos não ficam perdidos, como é que é para fazer, o que é para a gente fazer? Não, eles sabem o que é para fazer. Porque Jesus, já durante a vida pública, foi treinando eles para isso, já os foi formando para isso. Eles então dão continuidade ao que eles já faziam, agora anunciando a ressurreição de Jesus. Então aqui a gente vê. E o Evangelho de Lucas ainda traz mais esse detalhe. Além dos 12, diz aqui, olha, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou também 2 a 2. Então, mostrando que essa missão vai se ampliando, vai crescendo na igreja. Outros 72. E isso vai multiplicando a presença de Jesus. Eu queria chamar a atenção para esse fato. Sempre Jesus envia, diz aqui, 2 a 2, né? Porque aí ele se faz presente ali. Vamos lembrar uma palavra que o próprio Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Olha aí. Então ele enviando os 12, né, em 6 duplas, como se ele multiplicasse a sua presença. Aqui já 72, são 36 duplas, né? Ou seja, como se Jesus fosse se multiplicando e se expandindo. E já aqui é um sinal de como ele vai chegar a todos os povos e nações, de geração em geração, pela igreja, pelos discípulos que ele vai enviar. Sempre 2 a 2 por isso, né? Claro, um vai cuidando do outro ali, se um passa mal, está o outro ali, mas é mais para isso, é para que Jesus se faça presente também no meio deles. Aquele amor fraterno, vejam como se amam, aquele amor que atrai, né? Deixa as pessoas não só admiradas, mas se sentem atraídos por aquele amor de Jesus, pelo amor ao próximo, que é possível viver sempre ali 2 a 2, né? E aí um detalhe aqui que eu queria trazer para vocês e fazer essa reflexão. Eu vejo aqui como que uma figura da igreja, uma profecia do que vai ser a igreja.
Olha aqui, Jesus, né, diz o texto que ele escolheu 72 e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade, o lugar onde ele próprio devia ir. Jesus envia os discípulos à frente, aonde ele depois devia ir. Os discípulos vão como que preparando o caminho, igual João Batista, que preparou o caminho, assim os discípulos. De alguma maneira anunciavam Jesus que está chegando, ele está vindo aí. E já vão trazendo a mensagem de Jesus, mas depois o próprio Jesus vai lá. Ele envia a igreja à sua frente, a todo lugar onde ele próprio devia ir. Eu dizia que isso é uma imagem da igreja, porque é assim na nossa vida, na vida de todos nós. Em alguma medida, a igreja chega à frente de Jesus para nós. Nós conhecemos Jesus pela igreja, nós ouvimos a mensagem de Jesus pela igreja, e um dia nós vamos nos encontrar face a face com ele. Vamos reconhecê-lo porque já ouvimos falar dele, a igreja já nos falou, já nos anunciou, já trouxe os sacramentos, a própria Eucaristia. Então também, em alguma medida, a igreja é enviada à frente a todos aqueles com quem Jesus vai se encontrar. Todos nós, olha aí, a profecia da igreja. Então lembremos disso, né? A gente vai se encontrar com ele. E aí a mensagem de Jesus, as instruções que ele vai dando, o desapego, não leve nada pelo caminho, como do que vos servirem, né? Onde vocês forem recebidos, levem a paz, né? A paz esteja nesta casa. Uma palavra dura que ele diz aqui, e previne os discípulos: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Pode parecer até um envio, assim, olhando à primeira vista, um pouco inconsequente, até perigoso, mandar o cordeiro para o meio dos lobos. Mas o sinal é esse, Jesus está junto ali. O cordeiro, se o bom pastor está junto com os cordeiros, eles não correm perigo, os lobos não vão fazer nenhum mal, porque está junto com eles ali o bom pastor, como eu falei, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou em meio deles. Então, o bom pastor acompanha ali as ovelhas, acompanha os cordeiros. E também, em alguma medida, é um sinal do envio do próprio Jesus. No outro momento ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio. Não é assim que ele fala para os discípulos? Então, como é que ele foi enviado? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi enviado pelo Pai também para o meio de lobos ferozes que queriam devorar a sua vida e depois o fizeram. Mas não tiveram a última palavra. Depois da morte vem a ressurreição. Então também esses que vão ser enviados aqui. Então, ainda que sejam cordeiros no meio de lobos, mesmo que sofram mal, depois vão ressuscitar com Cristo. Se com ele sofremos, com ele nós seremos glorificados. Ele dá uma instrução aqui também sobre essa carência, né? A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Qual é a solução que ele dá então? A oração. Pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Por aqui a gente vê a importância da oração pelas vocações, como ela sempre fez parte das orações da igreja, como ela é importante. Que nós rezemos e peçamos a Deus que continue passando nas nossas casas e convidando muitos dos nossos jovens a se consagrarem ao serviço do Evangelho. Uma vida de doação generosa, mas uma vida de muito retorno, muitas consolações e de muita comunhão com Deus, também com o nosso Senhor. Esse envio, né? Peçamos ao Senhor que envie trabalhadores para a sua colheita, né? E eu queria chamar a atenção aqui no final também, quando ele fala, né? Quando entrardes e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizer ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Tenho dito isso nas últimas semanas, falei no domingo da Trindade, depois em Corpus Christi, né? O reino de Deus está próximo de vós. Como essa imagem é presente no Evangelho em diversos momentos, né? É um Deus que é altíssimo, todo-poderoso, onipotente, mas não é um Deus distante, é um Deus próximo, e que Jesus nos apresenta como nosso Pai. Deus já era próximo do povo de Israel, ouvia o seu clamor, conhecia os seus sofrimentos, suscitou Moisés para libertá-los da escravidão, foi conduzindo pelo deserto até a terra prometida, sempre os acompanhou, mesmo apesar das infidelidades do povo, permaneceu fiel, os profetas chamando o povo a voltar para Deus, sempre ali, Deus próximo, o Emanuel, o Deus conosco. O povo de Israel já fazia essa experiência de um Deus muito próximo a eles, mas ainda mais nós cristãos, na medida em que o Verbo se faz carne, arma sua tenda entre nós, caminha conosco, vai à nossa frente, nos chama a segui-lo. Nós temos um Deus muito próximo a nós, não é um Deus distante, que nós vamos encontrar apenas no fim da nossa vida, mas não, um Deus próximo,
que está conosco, que vai à nossa frente, que nos convida a segui-lo de perto. Então, peçamos essa graça, né, de reconhecer como Deus está próximo a nós e possamos corresponder ao que Ele espera de nós. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus.